Lei Lin teve uma decisão crítica a tomar. Em um extremo estava o céu e o outro o inferno. Ele poderia entrar na terceira camada da ilha para encontrar o legado do Nightmare King. Por outro lado, as consequências podem ser terríveis para entrar nas memórias ocultas. Claro, Lei Lin não tinha certeza do modo como esse rei pensava. Talvez ele quisesse compartilhar suas memórias com outros magos e quisesse abater aqueles que queriam obter o legado. Mais importante, todos os métodos de detecção são inúteis. Não faço ideia do que está no fim dos caminhos. O couro cabeludo de Lei Lin começou a formigar. Ele era uma pessoa bastante conservadora. Enquanto enfrentava muitos perigos, ele só fazia coisas quando tinha uma garantia de sucesso de 70% a 80%. Esta meia e meia situação fez com que ele hesitasse. Eu odeio coisas que são tão difíceis de entender como a sorte. Isso me mata, reclamou Lei Lin. Sua sorte era mediana, mas ele odiava ter que fazer coisas como seguir a vontade dos céus. Agora, no entanto, a escolha não estava em suas mãos. Os sonhos ao redor começaram a se despedaçar e logo o afetariam. Eles não o puxariam para outro ciclo, mas torcer e esmagá-lo em pó sem deixar nem mesmo sua Truezold para trás. O que eu faço? Eu escolho um aleatoriamente. Com essa probabilidade, é também. Lei Lin começou a ficar nervosa. Este foi um sentimento bastante novo, e ele estava um pouco saboreando isso. Esquerda. Sinto grandes quantidades de conceitos e coordenadas caóticas à esquerda. Esta deve ser a terceira camada. Depois de muita análise, Lei Lin cerrou os dentes e tomou sua decisão neste momento. No entanto, algo soou em seu corpo, fazendo com que sua expressão mudasse. Ele olhou para baixo abruptamente para descobrir que era de sua bolsa de exploração. É essa coisa. A luz prateada brilhou e um pergaminho antigo de pele de animal apareceu na frente de Lei Lin. Sangue fresco ainda pingava de manchas, e o som, a luz e até o tempo e o espaço quebrados começaram a se distorcer diante do pergaminho. Isto é, o poder da distorção. O poder da sombra distorcida, resmungou Lei Lin. Como magos antigos ou mesmo aliados, as sombras distorcidas continuam. A alarmada do rei dos pesadelos. O poder de distorção sem limites tomou forma, e os dois caminhos vermelho escuros foram afetados enquanto eles se retorciam e se fundiam sob essa energia BZZT. BZZT. Depois que a luz se dissipou, os dois caminhos se tornaram um, formando um portão espacial ainda maior. Runas vermelho sangue e Dream Force cintilaram nele. Que astuto Nightmare King. Ele até planejou isso. Agora, Lei Lin nem sequer teve escolha. Ele esfregou o nariz e ficou sério, olhando para o pergaminho antes de guardá-lo. A superfície do pergaminho agora estava muito macia. Espremeu sob a pressão dos dedos de Lei Lin, já não tendo o poder que uma vez fez. Era como um pergaminho mágico comum. No entanto, ele não se atreveu a subestimar essa coisa. Este pergaminho tem a força da sombra distorcida e até mesmo seu interior selado. Vendo que este tem era inflexível em segui-lo, Lei Lin só podia virar os ombros para trás e aceitá-lo. Este corpo era um mero clone depois de tudo. Na pior das hipóteses, ele poderia abandoná-lo, mesmo que causasse ferimentos graves em seu corpo principal. Com força suficiente para se proteger, ele naturalmente não temia nada e tinha coragem de experimentar tudo. Não importa o que você queira que eu faça, você tem que me dar benefícios primeiro. Os olhos de Lei Lin brilharam com inteligência quando ele colocou o pergaminho longe, entrando no portão espacial. A terceira camada da Ilha dos Pesadelos. Como esperado, a extensão da contaminação da força dos sonhos aqui é ainda pior. Este lugar tem apenas a intenção mais pura. Lei Lin agora se via incapaz de sentir seu próprio corpo, apenas capaz de existir como a forma mais fundamental de sua alma e consciência. Ele estava cercado por um universo sem limites, cheio da sensação de ausência de peso.
Lei Lin parecia ser um barco solitário nos mares turbulentos. Não havia conceito de outra existência ao redor e apenas o nada. Lei Lin não teve escrúpulos em acreditar que ele ficaria assim até que o mundo fosse destruído se ele não desse o primeiro passo. Tendo perdido seu corpo, seu senso de tempo começou a diminuir. Ele não sabia se os segundos tinham passado ou dezenas de milênios. Tudo que ele sentiu foi que a sensação de si mesmo estava gradualmente desaparecendo. Não, isso não vai funcionar. Eu tenho que perseverar. Uma vez que meu senso de eu desapareça, minha alma também desaparecerá. Lei Lin abruptamente explodiu em força, e sua força de vontade controlou todos os seus pensamentos. Seu corpo de repente se condensou e se tornou distinto. Ah! Como é essa terceira camada de construção de defesa de? Até a essência dos conceitos de magos está se dissipando. Tendo reforçado seu senso de identidade, Lei Lin olhou com medo para os braços que se formaram mais uma vez. Esta é a Terra Perdida. E também o lugar onde o Rei dos Pesadelos se perdeu. Algumas penas negras caíram e Lei Lin encontrou um corvo negro voando em direção a ele. Neste vazio com apenas conceitos e não importa, um corvo era algo muito estranho. O que causou ainda mais espanto a Lei Lin foi que ele poderia se mover livremente nesse vazio. Nos encontramos de novo, Senhor. O corvo negro penteou suas penas e o saudou alegremente. Já nos conhecemos antes? Perguntou Lei Lin, confusa. HM para mim é no futuro, mas para você está no seu passado. Minha forma futura é uma coruja de olhos soltos. O corvo era uma tagarela. Coruja de olhos soltos. Lei Lin imediatamente lembrou o tempo depois que ele avançou para o rank 5, quando ele foi afligido por uma maldição de Dryanscap. Ele obteve um presente da coruja dentro de um sonho, permitindo-lhe entrar em contato com a força dos sonhos. Minhas desculpas, mas posso saber quem você é? Lei Lin fez a pergunta que ele queria. Eu sou apenas uma massa de conceitos. Eu existirei enquanto Dryanscap sobreviver. Lei Lin tinha a sensação de que esse corvo ou coruja, ou o que quer que fosse, não estava falando a verdade, mas não se fixou nisso. Você está dizendo que este é o lugar onde o Rei do Pesadelo perdeu seu senso de identidade. O que isso significa? Ele caiu. Quem fez isso enquanto o Rei do Pesadelo não quisesse morrer? Ninguém poderia fazer isso acontecer. Aqui, no entanto, ele abandonou seu senso de identidade. Isso significa que ele está completamente morto, sem sequer um fragmento de sua atual deixado para trás. O corvo parecia saber muito bem sobre os assuntos da antiguidade. Se ele abandonou seu senso de identidade, isso não significa que ele cometeu suicídio. Então, quando o Rei dos Pesadelos invadiu o mundo dos deuses, ele já estava determinado a morrer. Lei Lin tinha a sensação de que talvez o Nightmare King Ardyn tivesse morrido muito antes. Depois da sangrenta batalha na dimensão de bolso, o Ardyn que ainda existia era apenas um pedaço de carne. No entanto, ele era muito poderoso, a ponto de não poder se matar. Foi por isso que ele precisou da ajuda dos deuses. Como esperado, os magos do alto escalão têm problemas mentais. É muito sério com o Rei do Pesadelo. Eu não posso me tornar como ele no futuro. O exemplo desse Sete Sênior deu a Lei Lin um bom aviso. Um posto de pico real 8 magos nunca seria capaz de cair se eles não quisessem morrer. Este foi o caso da Distorted Shadow. Ele já havia morrido por dezenas de milhares de anos e ainda assim poderia criar problemas. O Nightmare King estava empenhado em morrer, e é por isso que ele realmente morreu. Bem, então, magos, me diga sua intenção de vir aqui. O corvo abriu o bico, seus 2 olhos negros parecendo maliciosos. Lei Lin cerrou os dentes e falou de qualquer maneira. Espero obter o legado do Nightmare King. No mínimo, quero encontrar um método para evitar o enfraquecimento da força dos sonhos agarrando a Dryan Force. Cal, isso não é muito fácil. Tem certeza de que quer fazer isso? O corvo perguntou. Eu tenho muita certeza,
Leilin respondeu seriamente, os olhos cheios de resolução de sua busca pela verdade. Não havia medo da morte. Cao Cao, bom. Eu vejo a sombra de Ardim em você. O corvo gritou, e seu corpo começou a mudar de repente, inchou, mudando-se do tamanho de uma pomba para de um grande dragão maligno, o pescoço negro mostrando densas escamas negras. Seu bico se alargou para revelar dentes afiados como os dos tubarões-caixa. Um golpe de relâmpago vermelho sangue caiu na testa do estranho dragão negro, transformando-se em um terceiro olho sangrento. Essa mudança tremenda deixara Leilin atordoado. Aceite isso. Este é um presente da Dryanscap. O estranho dragão negro uivou. O terceiro olho ensanguentado se transformou em um raio de luz e desapareceu na testa de Leilin. Agonia. Leilin sentiu tudo ficar preto quando se sentiu sendo despedaçado, desmoronando em um desmaio. Grandes quantidades de Dryan Force inundaram-no como um tsunami, envolvendo seu corpo completamente em um enorme casulo carmesim. Quando a maré do Dryanscap enfraqueceu, o casulo carmesim desapareceu. Apenas o corvo negro ainda estava por perto, velho amigo. Depois de te ajudar desta vez, eu paguei todas as minhas dívidas com você. O corvo murmurou para o ar, seu corpo se tornando menos corpóreo enquanto desaparecia no vasto nada.